Aqui eu tava estudando aqui, tirei todas as minhas dúvidas da passagem sobre o adultério e o homicídio que Davi cometeu. Eu tava lendo aqui e o Davi não cometeu somente um homicídio, ele cometeu dois. Foi o do gigante Golias, o do Urias, o seu soldado, e ainda por cima ele traiu o amigo dele. Ele não foi uma traição que ele fez com a esposa dele, ele traiu o amigo dele com a esposa do amigo. Entendeu? Tipo, ele teve uma relação com a esposa do amigo, Urias, que era soldado dele. Vamos supor, amigo, não era soldado, é funcionário dele. E tipo, ele arquitetou a morte do Urias. Vou te explicar agora o que eu entendi, ó. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo que os reis saem da guerra, enviou Davi a Joabe. Joabe é a irmã de Davi, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. É uma guerra que estava tendo dele lá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi não foi para a guerra, ele ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real, do seu palácio, num castelo que ele morava. E viu do terraço a uma mulher, ó mistério, uma mulher que se estava lavando e essa mulher era muito formosa à vista, era muito bonita a mulher do Urias, olha só, onde eu quero chegar, a mulher do Urias. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. O Davi perguntou para alguém que estava perto dela e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Urias o Eteu que tá falando aqui é o soldado que estava lutando na guerra para proteger ele, para proteger ele, proteger lutando para ele, o reino, essas coisas assim. Então enviou Davi mensagem, não, é isso. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la e ela veio. E ele se deitou com ela. Outro mistério aqui. Pois já estava purificada da sua imundícia. Purificada da sua imundícia, que eu entendo, assim, o entendimento é, ela não estava mais menstruada. Ela não estava com um período de menstruação mais. Então, tipo, ele ficou com, a mulher ficou com ele, vamos supor assim, forçada. Como ele era um rei, ela não podia se negar ao rei. Entendeu? Então, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora que a gente entra no contexto legal, você vai me entender, vou te explicar direitinho. Estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, a irmã de Davi: envia-me Urias o Eteu. E Urias o Eteu mandou chamar o Urias o Eteu. Tirou ele da guerra e trouxe ele para cá. E Joabe enviou Urias a Davi. A irmã de Davi estava na guerra também e enviou Urias para Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi: como passa Joabe? Deus me perdoa, mas só que essa parte ele foi muito descarado. Ele perguntou a Urias, o marido da mulher, como passa Joabe. Joabe é a irmã dele. E como estava o povo e como ia a guerra. Tipo, ele se fez de inocente. Ele não fingiu assim que não sabia de nada, não estava acontecendo nada. Ele se fez de inocente. Então, depois disse Davi a Urias: olha a inocência desse Urias. Desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Entanto, voltando aqui no versículo 5 de 2 Samuel 11, versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Certo? Então, o rei Davi mandou chamar o Urias. Olha só que mistério. Mandou chamar Urias para vir. Vou te explicar o porquê que ele fez isso. O versículo de novo. Depois disso, Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E lava os teus pés. Ele queria que Urias, como é de costume, todo o povo chegar da guerra e ir para casa, se deitar com sua esposa, ter momentos íntimos, essas coisas. Ele queria que Urias fosse
para casa para se deitar, para tipo, vou te explicar certinho. Ele não queria que ele soubesse que a mulher estava grávida dele. Urias ia para casa, ia se deitar e a mulher estaria grávida. Aí Urias ia pensar que o filho seria dele mesmo, mas porém o filho era de Davi. Entendeu? Certo. Pois Urias, ele foi teimoso e não foi para casa. Se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Esse do 8 ao 9 aqui foi o primeiro plano de Davi. Agora tem um outro plano que ele fez. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu sua casa? Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Tipo, ele fala assim, não vem de uma guerra, você não tá cansado, você não quer ver sua esposa, você não quer ver sua família, essas coisas, entendeu? Por que não desceste a tua casa? E Urias disse a Davi, continuou sendo fiel como servo. A arca e Israel e Judá ficaram em tendas em barracas na guerra. E Joabe, a irmã de Davi, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Ele foi fiel até nisso com Davi. Ele deixou de ver a família, deixou de ficar com a esposa, deixou de ficar com o filho, para estar servindo a Davi, para estar protegendo essas coisas. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Foi uma ameaça que ele fez a Urias. Ele estava forçando a Urias a ir para casa. Mas só que o cara não queria ir, entendeu? O cara não quer ir. Quando o cara não quer ir, o cara não quer ir. Entendeu? Quando o cara é fiel, é fiel. Então Urias pôs-se com Jerusalém aquele dia e o seguinte dia. Cascou 2 dias. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E, ó mistério, o embebedou. E Davi o convidou para um jantar, uma festa, uma celebração, enfim. Comeu, bebeu e embebedou Urias. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do meu senhor. Porém não desceu à sua casa. Urias não foi para casa de jeito nenhum. E agora que vem um segundo plano de Davi. Acho que de uma forma assim, ele não queria que Urias soubesse que ele tinha se deitado com a mulher dele. Não queria que o Urias soubesse que a mulher estaria grávida do rei Davi. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Naqueles tempos lá, quando mandava carta, o soldado, pelo o que eu entendo um pouquinho, o soldado não podia ler. É como se fosse uma missão, um arquivo confidencial do governo americano, FBI, essas coisas. Não pode ler, só a pessoa mesmo que está sendo assim destinatária. Então escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja, ponde Urias na frente da maior força, na pior área da guerra, no pior lugar, onde que ele seria, não tinha por onde correr, que ele saberia que ele ia morrer, e retirai-vos de trás dele. Colocou o cara lá na frente da guerra, e tipo, todo mundo se afastou. Colocou o cara, foi uma isca. Colocou o cara na bola, vamos falar. Ele ficou na bola, o Urias ficou na bola. Então, aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Sabia que tinha homens para matar, homens com disposição. E saindo com os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Olha o mistério. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. No entanto, nesse contexto aqui, o plano de Davi deu certo. Ele queria que o Urias morresse. E não só Urias morreu,
Morreu mais gente. Voltando, versículo 18. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Vou explicar. Enviou a Joabe, então enviou a irmã de Davi para contar para o rei e fez saber a Davi todo o sucesso daquela guerra. E deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Vou explicar essa passagemzinha. E sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que você ficou ali sabendo que morreria? Ele quis dizer isso. Certo que o poço de Urias era no muro. Mas só que o rei Davi mandou a Joabe tirar ele do muro e colocar lá na linha de frente, lá no alvo. Ele foi você sabe, você tá entendendo, né? Ele foi a bola da vez. E que quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora. De que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Vou pular umas partes aqui para você ver. Vou pular o versículo 22 ao 26. 26 não, 25. 24. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe, a sua irmã: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade de derrota, esforça o teu sim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, quando a mulher de Urias descobriu que o marido dela foi morto durante a guerra, lamentou a seu senhor. Ela se lamentou a Davi. E passado o luto, olha só, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por uma mulher. Ele arquitetou tudo, ele planejou tudo, tudo deu certo, mas ele queria ela como mulher. Mas só que ela era mulher de um soldado dele. Tá me entendendo agora o mistério? E deu-lhe a luz a um filho. A um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Entendeu agora? Resumindo, Davi traiu o amigo dele. Pelo que eu contei aqui, foram 3 planos. O último foi o mais terrível, foi o de morte. Que ele matou praticamente o Urias para ficar com a mulher dele. Agora é assim, muita gente julga você pelo que você era. Que você era. Muita gente que não entende da visão espiritual, do mundo espiritual. Por exemplo, eu. Quem eu era antes? Pra te falar a verdade, não tenho um pingo de saudade do que eu era antes. Do jeito que eu tô aqui, tá ótimo, tá maravilhoso. E Deus tem abrido os meus olhos de uma forma tão inexplicável que eu até não tô entendendo. Esse texto aqui tá na minha mente já faz umas 2 semanas. Mas só que ontem à noite me acendeu a curiosidade de entender direitinho antes de julgar. Muita gente fala, não vai ter jeito. Não tem jeito, não. Tem jeito sim. Quem falou com você que não tem jeito? Eu era, pelo que eu era, bebia, usava droga. Quantas vezes minha mulher saiu de dentro de casa pra me drogar lá dentro? Entendeu? Agora a pergunta que me vem, que tá martelando na minha cabeça. Será que eu tenho certeza que nem todos os cristãos
Nem todos, não tô julgando. É uma hipótese. Sabe dessa passagem aqui. Muitos vão lembrar de Davi só por falar de Golias, lembra de Davi. Mas se falar de Urias, será que vão lembrar? Se falar da traição de Davi, será que vão lembrar? Será que eles estão no posto certo? Entendeu? Daí eu tirei minhas dúvidas. Minha dúvida que eu tinha isso. E creio que Deus vai me pôr mais curiosidade, que eu tô curioso agora de aprender sobre a Bíblia. Isso foi uma passagem que. Caramba, cara, é Davi, o rei Davi. Você vê que nem todos nós, humanos, desde a época de Cristo até hoje, somos pecadores. Ninguém é correto. Ninguém é correto. Ninguém vai falar pra você: cara, eu nunca pequei, cara, eu nunca fiz isso. Tá mentindo? Mentira. Fez sim. Fez sim, que Deus tá de prova. Até Davi, cara. Enfim, essa foi a minha curiosidade. Se despertar em mim mais curiosidade, com certeza eu vou estar gravando, porque eu não quero perder nenhum momento desse. Graças a Deus eu tenho muita inteligência, eu sou muito inteligente, né, me gabando? Que Deus honra, senhores. Enfim, fiquem na paz. Espero que você tenha entendido isso e Deus te abençoe.